government of Portugal, rather than heeding the United Nations call for urgent reforms, has stepped up its military repression of the Angolese people in a growing wave of terror and atrocities. Ok, boa. Olá, boa tarde. Nós somos a Fonte e começo-vos por dizer quem é a Fonte. A Fonte... Ok, se calhar podemos assistir ao vídeo antes. África, nem levar cristianismo, cala a boca, cala a boca. Vocês têm que sair da África, deixar que a África desenvolve a África própria, estás a ver? E cristianismo não queremos cristianismo nem nada na África. A gente quer construir a nossa África. Não vem
Então, como eu estava a dizer, nós somos a Fonte. E a Fonte é um coletivo, um grupo, um movimento de jovens africanos na diáspora que tentam, através da pesquisa, da desconstrução, mas sobretudo da celebração do que é ser africano e em contexto da diáspora. O que vocês acabaram de ver é uma recolha que nós fizemos de materiais. Nós identificamos como exposição, mas é um pouco... É simplesmente uma composição para podermos contextualizar e criar uma atmosfera neste espaço que nós estamos, que é um espaço branco, e então nós quisemos escurecer um pouco este espaço. Desde os panos que nós metemos nas cadeiras, aos bonecos que vocês veem por aí e a toda a recolha que nós adquirimos. Hoje estamos aqui para falar de heranças culturais e a identidade branca em Portugal. Eu queria começar pelas heranças culturais e definir dois tipos de heranças. Que nós africanos em contexto da diáspora nós temos, que é heranças afrocêntricas e heranças eurocêntricas. E visto que há uma grande diversidade aqui na sala, eu queria vos perguntar quais são essas heranças, o que é que vocês identificam quando eu digo heranças afrocêntricas e heranças eurocêntricas. Se alguém quiser ficar no microfone e não me deixar sozinha. Conseguem ouvir? Ok. Então, eu acho, na minha opinião, quando nós falamos um pouco do contexto da herança, algumas coisas são um pouco mais perceptíveis, outras delas são muito menos perceptíveis, mas acho que tem a ver com todo o legado, quando falamos especificamente em Portugal, todo o legado que acaba por, entre aspas, ser apagado da história hoje em dia, do que foi feito em África, de todos os comportamentos que acabam por ser normalizados no nosso dia-a-dia, nas interações, nas próprias instituições em si. E às vezes é difícil para as pessoas contextualizar o porquê de nós estamos nesta situação hoje em dia. Então essas mesmas heranças, acho que são, tendo um contexto, são coisas que passam de geração em geração e que acabam por ser quase como normalizadas e muitas vezes invisíveis e que se transformam nas microagressões, transformam-se no cotidiano e transformam-se nas coisas que nós lidamos diariamente. Acho que para mim é isso. Mas tu vês, acho que falaste muito dessas microagressões, né? Mas tu vês uma diferença entre aquilo que é heranças que te foram transmitidas através de um contexto africano e de um contexto europeu, ou sentes que não existe essa diferença? Como assim? Por exemplo, os costumes, os valores culturais africanos que te são transmitidos, tu como pessoa africana, e os costumes associados à Europa, porque nós acabamos por ter ambos, né? E tu consegues identificar essa diferença? Sim, eu acho que são bastante diferentes. O que acontece é que tipo, uns são sempre inferiorizados tipo, comparadamente com os outros, por assim dizer. É sempre posto numa situação de não é válido, não é progressivo, não é relevante. Então os próprios costumes, essas tradições, aliás, também houve um esforço gigante para que elas fossem apagadas. Quando nós falamos um pouco disso, e acho que quando nós fazemos coisas como estas, um bocado é para mostrar tipo, a importância e tentar, é quase como se fosse uma resistência contra o apagamento da história dessas mesmas heranças, como estamos assim a falar. Mas acho que é bastante visível a diferença entre as duas.
dentro da comunidade africana, as pessoas, os mais velhos, tentam transmitir coisas a ver com a África, desde comida, costumes, maneiras de interação entre famílias, e são todas coisas que nota-se a diferença entre as pessoas brancas e europeias e os costumes africanos. E são coisas, como o Janga disse, há sempre um nível acima, e as coisas que ficam todas subentendidas entre os discursos, como a cultura eurocêntrica basicamente domina, afeta sempre como as heranças culturais africanas vão ser transmitidas mesmo por africanos, porque é como estavam a dizer, por exemplo, nós já somos uma geração que tem uma mistura muito maior do que a dos nossos pais, por exemplo. Mas os meus pais, pessoalmente, já viveram uma grande parte da vida deles na Europa. Por isso eu sinto, até entre mim e outras pessoas africanas, outras pessoas angolanas, outras pessoas guineenses, que existe uma diferença das heranças que foram culturais, tipo costumes, tradições, etc., africanas, que foram passadas para mim. E que com o meu crescimento começa a haver mais um trabalho de busca. Ou seja, eu sinto que se eu quero saber as minhas heranças e coisas passadas sobre os meus ancestrais, etc., há uma busca, há um processo muito mais trabalhoso, basicamente, do que as pessoas europeias, que a história deles basicamente é a história dos vencedores, por isso é sempre transmitida. Pronto, isto é a minha intervenção, é o que eu quero dizer. E eu acho que tem a ver um bocadinho de como essas duas heranças, dizendo por parte de um africano que cresce na Europa, essas duas heranças vêm de dois lugares diferentes. De um lado tu tens as tuas heranças africanas que vêm de um lado vêm por parte das tuas raízes, vêm de um lado onde te sentes representado, vem do lado de uma pessoa que te quer, com os valores que te transmite, culturais, vem de um lado positivo, e eu acredito que muita da herança que nós recebemos por parte do povo português não vem do melhor sítio, a gênese da informação que nos é chegada. Nós percebemos como é que a própria informação nos é transmitida, e nós conseguimos perceber se vem por parte do amor ou se vem por parte do ódio. E a herança portuguesa que nós recebemos nem sempre vem por parte do amor, não vem daquela de preservar algo que é nosso, não, vem algo de preservar o que é meu e deixar claro para ti que é meu, e o que é meu é superior ao teu. Portanto, vem muito mais da parte da imposição de algo, de querer deixar claro algo por parte do povo português, questões da pátria, ego, etc. E enquanto que a nossa herança africana é pura representatividade, é aquilo que te representa, e de alguma forma para o povo português isso pode ser uma ameaça. Ser tomado como uma ameaça, não que seja uma ameaça. Eu acho que também, quando penso heranças, penso um pouco em... eu quando penso em heranças penso um pouco também no eurocentrismo que nos foi passado em termos de texturismo, também futurism, que passa, é bem ingrained na nossa cultura, e a nossa geração já tem bem isso, e até alguns dos nossos pais, em que nós inconscientemente, ou um grande número da nossa comunidade, como comunidade negra, vê, sei lá, ter caracóis, por exemplo, ou como uma coisa mais superior, ou ter a pele mais clara como uma coisa superior, ou ter o nariz mais fino como uma coisa superior. Por isso, a herança
eu acho que a herança africana, para mim, é basicamente a minha existência e o que eu sei e o que eu vi quando estava a crescer e o que eu vi do meu pai, do que eu vi da minha madrasta e das minhas tias, e que é pura e celebração da cultura e celebração de ser e não questionar muito isso. E eu acho que a herança europeia vem sempre um pouco atacar essa herança, mesmo que não queira, porque eu acho que branquitude vem sempre com uma certa negatividade na nossa herança, porque nós não somos brancos, nós não temos o privilégio do homem branco, nós não nos parecemos com o homem branco. Por isso, o que nos é passado em mídia, e o que é nos é passado na televisão e o que nos é passado na escola, porque nós somos crianças e vemos adultos a tratarem uma criança branca melhor do que estão-nos a tratar a nós vamos traduzir isso para a nossa vida inteira, mesmo que não queiramos. Há pessoas que vão pensar, tipo, precisam de ter o cabelo de uma certa maneira para passar melhor na sociedade. Precisam ter o nariz de uma maneira para passar melhor na sociedade. Por isso, essas heranças também, eu acho que, sei lá, é basicamente isso. Uau! Eu considero, tal como vocês, que as heranças africanas é muito essa celebração, como tu estavas a dizer. E, sei lá, o que eu sinto de tudo o que me foi transmitido é um pouco, quando é virado para afrocentrismo, é a necessidade de um resgate, né? Porque nós temos uma história tão tentaram apagar essa história, né? Então quando nos transmitem essa cultura, é muito deixar claro, olha, filha, é isto que nós somos, né? Apesar de nós estarmos aqui neste contexto branco, não te esqueças que nós dançamos assim, nós comemos assim, nós sentimos assim. E, por outro lado, como tu, Rafaela, disseste, eu sinto a herança eurocêntrica muito de uma imposição, não é? Do tipo, vocês não se esqueçam de que é isto, né? Porque isto é o melhor, isto é superior. A ideia de haver uma superioridade, uma só verdade e uma universalidade em tudo aquilo que os europeus nos transmitem, e principalmente os portugueses. Mas, não sei, eu vejo aqui algumas pessoas brancas na sala e também era um pouco interessante saber que heranças são as que vocês têm. Não sei se alguém quiser. Eu acho que as heranças que nós temos, e falo por mim, são uma coisa que nunca é muito questionada propriamente, porque, como vocês todos disseram, a história que nós temos é sempre a história do vencedor, ou a história que nos passam é do vencedor, e há uma identificação imediata não é propriamente com eu revejo-me nisto, mas é ok, porque estão-te a contar aquilo e tu, à partida, quando tens 6, 7 anos ou 8, ou até aos 12 anos, se calhar não questionas, até chegar a uma altura em que se calhar vais começar a questionar se as coisas realmente são assim, porque estás na escola e percebes que há ali alguma coisa que não bate muito certo, ou vais para a universidade e a bibliografia da tua universidade é toda branca, e então há uma série de coisas que tu começas a questionar. Mas em relação à herança branca,
ou à herança que nós temos, ou que eu tenho, não sei, acho que é um bocado difícil de identificar, porque, falando por mim, eu sei que tenho características que vêm, por exemplo, de uma região mais do Minho, de Portugal, e pronto, que vêm dos meus ancestrais, mas que não é assim tão marcada, e sinto que cada vez mais as pessoas da nossa geração parece que não sabem muito bem de onde vêm, mas porque se calhar têm essa certeza. Não sei se estou a fazer muito sentido, mas porque tu sabes que estás aqui desde sempre, que a tua história é esta, tu és daqui, tu reveste nos livros da tua infância, tu reveste nas narrativas que te dão na televisão, então acho que esse questionamento, ou tu começares a questionar a tua branquitude, é um desafio ou é um processo que nem sempre é muito óbvio para toda a gente, mas que quando tu percebes, quando tu olhas para trás, e posso dar um exemplo, ainda ontem estava a falar com uns amigos meus de infância que andaram comigo desde a escola primária, e que um amigo meu me disse, olhem, eu no outro dia lembrei-me que tivemos uma professora na escola primária que disse, no tempo de Salazar é que era, e de repente tu começas a perceber que há coisas que iam ficando e que se calhar te chegam a ti de uma forma e chegam a outras pessoas de outra, não é? Então, sim, eu sinto que eu, como cresci num meio pequeno, ainda havia, por um lado havia um grupo de pessoas muito progressista e que questionava tudo, e havia um outro lado envolvido por este legado bafiento do tempo do outro senhor, não é? Como nós dizemos. E é isso, pronto, e eu que tenho um pai mais velho que teve na guerra colonial, sinto que esse foi o primeiro, sei lá, o meu primeiro confronto com a minha branquitude, se calhar, porque quando ele me começou, eu sabia que o meu pai tinha estado em Moçambique, e sempre achei tipo, sim, esteve em Moçambique, porque toda a gente esteve na altura, e ok, e às tantas começamos a falar sobre isso. E é aí que se dá o meu confronto com essa branquitude, e foi a altura em que eu me comecei a questionar tudo aquilo que se calhar eu dava como ok, como o que aconteceu, porque tinha de acontecer. E pronto, é um bocadinho isso. É melhor passar a alguém, porque senão eu não me calo. Ok, uau. Eu gostava de entrar um pouco numa herança que eu acho, numa herança eurocêntrica, que foi uma das principais e que foi a utilizada pelos portugueses para imporem a sua cultura, que é o cristianismo. Bom, ok, o cristianismo é uma piada, então é isso que vocês estão-me a dizer? Mas já, o cristianismo marca toda uma era, né? E continua presente até hoje. E que heranças é que vocês têm do cristianismo? Eu pessoalmente nunca tive muito diretamente conectado com cristianismo, porque o meu pai nunca foi muito cristão. Mas, por exemplo, a minha madrasta ela ia à igreja todos os domingos e etc. E eu não comecei a questionar isso até super mais tarde, quando eu já estava a educar-me super sobre slavery e colonialismo. Quando já estava mesmo avançado é que eu comecei a clicar no botão cristianismo e religião. Por isso, eu não sei o que dizer, mas se é para falar de cristianismo eu podia falar muito mesmo. Eu acho que fiz a pergunta de maneira errada, mas que impacto é que o cristianismo
tem nas vossas vidas? Ou teve? Porque pode já não ter, não sei. Não sei se é possível isso. Bem, eu posso falar sobre a minha experiência de cristianismo, porque a minha avó é bué católica e eu ia à igreja com ela, à missa, todos os domingos, e cheguei a ser acólita e isso. Ok, yeah. Eu estive na catequese, mas não sou batizada. A minha mãe queria que eu estivesse na catequese para ser batizada, mas pronto, houve eu não estava atenta, então acabei por não ser batizada. Mas, yeah, em relação tipo, ao cristianismo, eu considero-me tipo, uma pessoa bastante espiritual. Eu acredito que há identidades, há guias que nos protegem, que estão connosco durante a nossa vida inteira, tipo, quer sejam meras méculas ou pessoas que morreram e que ficaram connosco. Em relação ao impacto que o cristianismo teve na minha vida, eu consigo dizer pela minha avó que, é assim, eu acho que o cristianismo, eu acho que tem que haver limites, tipo, em relação à religião, porque em relação à África, o cristianismo foi uma coisa, tal como vimos tipo, no vídeo, foi uma coisa que foi imposta, não é a religião que tínhamos, e há boas cenas tipo, em relação ao cristianismo, tipo, e há a forma como eles tipo, praticam a religião, que eu acho que tipo, excede e que consegue-se ver tipo, ali os traços tipo, de colonialismo que se foi tipo, imposto quando eles quiseram impor essa religião em África. E eu comecei-me a perceber tipo, mais tarde, tipo, quando saí da igreja, quando deixei de ir, que não sei, tipo, aquilo não era para mim, porque eu sinto, tipo, que há bué coisas em relação, tipo, por exemplo, eu sendo uma pessoa queer, tipo, em que não é aceita, tipo, eles não aceitam, tipo, pronto, tipo, a existência, exato, a existência de pessoas queer, de certos ideais, é bué uma coisa, bué, tipo, como é que é dizer, tipo, bué dogmática, é bué de imperativo, é bué, tipo, é assim, é by the book, mas por acaso, há uns tempos atrás, tive uma conversa com uma criança que a família é evangélica e ele estava-me a falar sobre o livro do Apocalipse, porque ele estava a dizer que é uma parte bem interessante da Bíblia. Eu nunca li a Bíblia, mas ele estava-me a falar sobre o livro do Apocalipse. E ele chamou-me isto, tendo atenção que a criança tinha para aí 12 anos, ele chama-me a atenção ao facto de, na Bíblia, eles têm uma parte da cena de tu podes amar quem tu quiseres, mas depois parece que há ali tem uma cena em que dizem tipo um homem não se pode deitar com um homem, não sei o quê. Por isso, eu acho que o cristianismo, tipo, se calhar, tipo, teve uma certa intenção quando começou, mas foi bem alterado, tipo, com o tempo, e porque as pessoas foram tipo, alterando conforme, tipo, com o ego, porque foram alterando conforme com aquilo que queriam e que queriam tipo, impor e que queriam contrariar e proibir. E acho que tipo, a minha experiência com o cristianismo é essa. Eu não me sinto ligada ao cristianismo, eu considero uma pessoa espiritual, mas não me sinto ligada ao cristianismo porque tem bué regras, vai contra bué ideais que supostamente o que Deus, que é a identidade, transmite, que é tipo o amor e a união. E acho que tipo, existem muitas religiões, tipo, tanto o cristianismo como o evangélico e não sei o que foram bué colonializadas para tipo, simplesmente impor regras e ir contra o que as pessoas, tipo, na verdade, deviam tipo, estar a tomar. Acho que não sei se expliquei-me bem, mas é isso. Posso falar? Pronto, então, a mim, eu acho que o cristianismo afeta-me de duas maneiras. A primeira é, cresci num ambiente que era bastante agressivo, porque, pronto, sinto que as mulheres cabo-verdianas, porque são religiosas e são católicas,
sentem que têm que cuidar do marido independentemente de tudo. Portanto, acho que, nesse sentido, a religião impõe uma certa submissão à mulher. Portanto, para mim, isso foi logo uma das coisas que me fez pensar e questionar. Eu ia à catequese, fiz o crisma, mas nunca gostavam muito de mim, porque questionava sempre tudo o que me diziam, principalmente porque às vezes falavam sobre prostitutas, não é? E que Deus fornecerá comida. Por exemplo, as prostitutas iam trabalhar, não é? Que era a profissão, para mim isso é uma profissão, e a mulher dizia, não, que Deus traz. Então, acho que também impõe uma certa onda tóxica, não é, nas pessoas, de que se tu não tens, Deus trará. Talvez só tens que ir à igreja e Deus trará. Portanto, elas não sentem que depois têm que trabalhar muito, é só rezar, ir à missa 1, 2 vezes à semana. A minha avó havia alturas que ia 3 vezes à semana à missa. Porque Deus trará, é a sina dela lidar para já, esforçar-se para trabalhar, não é? Chegar a casa a cozinhar, levar com os insultos, não é? Do marido, e com as bocas e com as traições e tudo o resto, porque Deus tratará de tudo. Então, para mim, nesse sentido, afetou-me muito, principalmente a forma como eu olho para os homens hoje em dia, porque eu, sinceramente, não tenho muito respeito, porque sinto que muitos se aproveitam desse facto da mulher sentir que tem que ser submissa, porque é muito religiosa, para fazer porcaria. Então, eu estou sempre de pé atrás quando se trata de homens. Portanto, acho que isso foi uma certa herança do cristianismo, porque afetou-me a mim nesse sentido. E acho que tem uma ligação super direta. E a outra foi eu sempre soube mais ou menos que era bissexual, não é? Mas houve uma altura em que eu era um bocado homofóbica, porque achava que isso não era normal, que é o que nos dizem na igreja, que não é normal isso acontecer. Às vezes questionava e era, bem, não vais questionar, não, isso nem sequer é uma questão. E então a Cristina, não vou dizer que retraí muito. Conheço pessoas que passaram muito pior que eu, porque graças a Deus não era uma casa em que sequer diziam isso é tipo... Por acaso a minha avó não dizia isso é uma porcaria ou são sujos ou coisa assim, mas era algo que não era muito falado. Eu vou dizer, passei na televisão e bem, muda de canal, tipo, não estás a ver isto. E então, para mim era bem, ok. Mas sim, o que eu queria dizer é que afetou-me porque sou bissexual e às vezes era um assunto tabu, mas também sinto que nos seios católicos muitos assuntos são tabu. Portanto, é isso que eu quero dizer. Essa é a herança que... Sim. Desculpa, não te vi. Ok, olá. Pronto, este assunto do cristianismo interessa muito, não porque cresci num ambiente cristão, né? Porque, cresci apenas com a minha mãe, portanto toda a cultura que eu tive foi apenas vinda da minha mãe, que simplesmente trabalhava para eu conseguir comer, e todo o resto que eu descobri foi sozinho, através de amigos e família do meu irmão. Mas acho que o cristianismo, mais recentemente, eu comecei-me a questionar sobre a importância da religião e sobre a influência da religião que tem, não só em nós mesmos, como à nossa volta, em toda a gente. E comecei a pesquisar mais e mais sobre o cristianismo e comecei a perceber que o cristianismo, ou pelo menos este tipo de religião, e até da maneira como fomos educados, é que vimos o cristianismo a ser muito imposto nas outras religiões, nas outras culturas, quando as outras religiões não faziam isso. Cada religião tem os seus princípios, cada um faz a sua vida, mas eu via o cristianismo sempre a ser muito imposto, demasiado imposto na vida de outras pessoas. E nisto falo não só em África, como na Ásia, mas também como mesmo em Portugal e na Europa, que, lá está, como estavam a falar há bocado, as pessoas deixam de se questionar de onde é que vêm estas crenças, porque lá está, o cristianismo conta-lhes que a história deles é esta e eles simplesmente apagam todo o resto sobre o que é que pode existir, porque o cristianismo também fez uma coisa que foi pôr como mal visto aquilo que era bom para nós, e foi esta uma maneira que eles tiveram de impor
como falaram lá está, o papel da mulher na família, o papel da mulher na vida, na espiritualidade, o papel da poligamia, o que era ser diferente, e comecei a perceber que o que eles tinham, ou pelo menos o que eu vi, foi que o que eles não nos deixam fazer é sermos nós mesmos e seguir os nossos sentimentos. E eu acho que é a maior herança que nós temos do cristianismo, que é não nos deixarem sermos nós mesmos, para além de todo o estrago que eles já fizeram dentro, por exemplo, da cultura africana, que é obrigar os negros a serem cristãos, quando nada faz sentido na história deles com a nossa, e nós não nos revemos em nada do que eles dizem. É tudo à volta de poder e do que é certo e o que é errado. Eu acho que isso retrata muita coisa da sociedade, não só lá está na religião e na maneira como nós vivemos, mas como tudo funciona em termos de família, negócios, I don't know, you name it, you can go whenever. Mas acho que tudo, basicamente. Acho que é só isso. Yeah. Eu acho que nós todos, de alguma forma, mesmo que fosse através de familiares, tivemos aqueles primeiros contactos com o cristianismo, até chegamos a uma altura em que começamos a pensar por nós mesmos e dizemos, ok, isto não faz sentido nenhum. Mas, como estávamos aqui a falar agora, a questão de ser tudo dividido entre bem e mal. Se fores uma pessoa boa e se fizeres o que a Bíblia diz, o que Deus diz, tu vais um sítio bom. Se não fizeres isso, tu vais ser destruído. Há sempre várias variações, mas é sempre a mesma linha. E isso é bem poderoso, porque define, obriga as pessoas a seguir uma linha de, ok, tu não podes fazer isto, tu tens de guiar por isto. E mesmo até hoje em dia, quando nós falamos do cristianismo, o facto de ainda haver imensas missões, missionários a irem fazer, sabe-se lá o quê, com que objetivo que ninguém percebe. Porque no fim do dia, o que é que um missionário vai fazer? Que tipo de ajuda é que tu vais dar às pessoas? Não que algumas das pessoas não possam ser bem intencionadas, mas toda ideia sequer de alguém, tu tens que ir a um sítio onde as pessoas têm a própria cultura e tu tens que ir lá porque a tua cultura é que é a correta. Isso é super egocêntrico. É surreal como é que as pessoas nem sequer pensam nisso. Mas também, quando se fala do cristianismo, eu acho que a cena, a pior parte é a ideia de que aquilo é a verdade. Em como sequer nunca se pensa das milhões de mortes na história toda que estão diretamente associados à Igreja Católica, por exemplo. Como é que ninguém pensa nisso? Como é que simplesmente o fato de algo ser feito por uma pessoa branca católica não ser considerado terrorismo, mas automaticamente qualquer outra religião é automaticamente considerado terrorismo? Como é que estas coisas tornaram-se verdades tão absolutas que já nem sequer são questionadas? É simplesmente o que é visto pelas pessoas como uma realidade. E eu acho que um pouco essa marca, não só de como é que nós nos comportamos e do que é que nós achamos que é certo e errado. Acho que o cristianismo deixa uma cena mesmo muito pesada em nós, e acho que também é aquele sentimento de culpa, de ok, eu não posso fazer isto porque isto é pecado, isto é errado, se eu fizer isto, toda essa ideia acho que é bué pesado, principalmente quando tu és criança, já tens uma cena tão pesada dentro de ti de eu não posso pecar, ou Deus vai ficar chateado comigo se eu fizer isto. Eu acho que isto é uma cena mesmo super pesada, para uma criança acima de tudo. Eu acho que é um bocadinho muito da questão, porque se pensarmos, a religião não está pressuposto trazer-nos peso. A religião é para ser algo libertador e de alguma forma que te traga paz, alívio, te consigas alinhar, te consigas desconstruir para uma melhor versão de ti próprio. E o problema do cristianismo e subconsequentemente do catolicismo é que vem sempre de um lugar de julgamento, de imposição, que te traz peso e não é-te libertador. Que tu vais pensando ao tempo, no início pode não ser tão claro, não é? E tanto que nós crescemos com essas heranças e convivemos durante muito tempo com elas na nossa vida. Mas é complicado saberes que tu, ao longo do tempo, vais pensando sobre as coisas, vais raciocinando, e não são coisas que
que te trazem um espírito positivo, são coisas que te começam a pesar, são coisas que te começam a não fazer sentido, são coisas com que tu já não te sentes identificado. E eu acho que maturidade, quando tu cresces, tu começas a ter assim uma espécie de radar para perceber, ok, o que é benéfico, o que é que vale a pena, estás a fazer aquele rastreio, check, isto não vale a pena, já percebeste que não faz sentido, isto vale a pena, vais prosseguir por aí. E é chato esse lado da religião, do cristianismo, do catolicismo, é tu com o tempo perceberes essas falhas, essas lacunas e lá está, já não se torna o propósito da religião, já não é libertador, já não é benéfico. Só para não... Acho que também com o cristianismo tem-se questionar que Deus é este que as pessoas querem tanto louvar. É um homem branco, está a ser representado como um homem branco. Ou seja, num mundo tão diverso que literalmente nós temos imensas raças, imensas cores, imensas paletes. Ser um homem branco a cabeça do que o mundo é, ou Deus é o que protege Deus, ou o que está a agarrar o mundo, é um homem branco, isso tem de ser questionado também. E também tem de ser questionado as lacunas e o quão contraditório é de ser-se cristão quando estavam a matar, estavam a levar pessoas para fora das suas casas em África para slavery e para colonizar espaços. E essas pessoas eram cristãs e as pessoas que estavam, mesmo na América, quando estavam a escravizar as pessoas, eram highly religious, eram pessoas religiosas que tinham escravos literalmente no quintal deles a pegar cotão. E tem-se questionar porque, de facto, o povo africano é um povo super espiritual. Ou seja, não havia mais nada. Depois de slavery, depois de colonialismo, não havia mais nada. Não havia mais nada, não havia informação. Tudo foi queimado, já não existia nada. Ou seja, o cristianismo era a única coisa espiritual que eles conheciam e que tinham à frente. E tiveram de recorrer a isso. Por isso, acho que tem de ser questionado o facto de isto também ser um negócio. A igreja não paga taxas, a igreja não paga nada para ter o seu espaço ali. A igreja faz milhões e bilhões. É uma instituição que faz bilhões por ano. E por doações e porquê? E esse dinheiro vai para a igreja. E o que é que vai para a igreja? Que escândalos são estes que estão a acontecer com padres tocarem em crianças, pessoas being raped? É uma religião demasiado contraditória para ser uma... Na minha opinião, não sei se está alguém aqui que seja cristão e não quero desrespeitar ninguém, mas para mim é um negócio e para mim é uma cena demasiado contraditória. E a Bíblia e tudo, para mim, na minha opinião, foi uma cena escrita por alguém que tinha um livro, uma caneta, papel, escreveu, deixou ali um caderno e estas são instruções para o mundo e isto é a religião. E para mim não dá. É importante também realçar uma cena, que é, para todas as pessoas brancas que estão aqui neste espaço, é bem importante perceberem que não é por vocês estarem a ouvir pessoas negras a falarem coisas e a terem opiniões que vão ter e vão encontrar pessoas negras, sabe, que são cristãs ou que têm as suas fés, né? Porque eles não usarem o nosso discurso como arma contra eles e não nos posicionarem como mas eu fui a um sítio e disseram-me isto. Porque é importante também perceberem que isto tudo é consequência dos vossos antepassados. Está a ver? Então,
é bem importante vocês também perceberem isso e estarem aqui conscientes disto. Yeah. E espero que respeitem e participem mais, está a ver? Porque, tipo, o que é que vos faz sentir? O que é que isto vos faz sentir? O que é que vos faz sentir, tipo, como pessoas tradicionalmente cristãs ou não, né? O que é que isto vos faz sentir? Qual é o peso de sentirem, tipo, que os vossos antepassados, estás a ver, tipo, fizeram merda séria, estás a ver? O que é que vocês sentem com isso, estás a ver? Não só o que é que nós sentimos com isto, mas o que é que vocês sentem. Yeah. Tipo, isso às vezes isso é uma pergunta bem importante e é fixe se vocês também tiverem à vontade para falar, né? Todas as pessoas brancas que estão aqui, se quiserem pegar no microfone, estão à vontade e falarem um pouco sobre isso, mas esta pergunta é mais além do que este momento. Acho que isto é uma reflexão e estamos a abrir roda para isso, exatamente para que essa reflexão seja feita em cada um de nós, né? E o que eu peço, mesmo que não queiram falar agora, é que levem esta reflexão e mais tarde em casa pensem sobre isso, ou quando estiverem no carro ou no comboio, whatever. Mas há bocado o Anés pegou numa parte importante, que é a espiritualidade. E eu, criada em ambiente super católico, a minha avó também era muito católica. É católica. Eu fiz o crisma, fiz todos os sacramentos, só me faltava o casamento. E a determinada altura eu começo a questionar exatamente isso. Será que espiritualidade está associada a ser cristã ou ao catolicismo? Tipo, e eu começo a perceber, e nisto tenho um debate com um padre no confessionário. Eu fui-me confessar e eu estava a ter um debate com o padre. E ele diz-me assim, e por acaso era um padre negro, e se calhar foi por isso que eu interiorizei tanto, porque era alguém como eu. Ele disse-me, se tu não encontras a espiritualidade aqui, tu não estás no sítio certo. E eu acho que é um pouco isso, porque espiritualidade não tem nada a ver com imposição. Espiritualidade tem a ver com o teu espírito, com o teu ser, né? Com a tua existência, com procurares aquilo que te faz bem, né? E se o cristianismo impõe uma forma de viver, né? Uma forma de estar, uma forma de ser, e aliás, se o cristianismo, como tu disseste, é utilizado exatamente para matar, para conquistar um território, não me faz sentido. Isso não me pertence, né? E está aqui a passar uma imagem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é uma imagem do Herberto. E é um menino negro a segurar uma cruz, ele devia ser acólito ou algo do género. E quando eu vi essa exposição, eu vi esta foto num contexto de uma exposição, e a exposição era exatamente isso, era comunidades cabo-verdianas que fazem uma festa de São Miguel, ou uma coisa assim muito, muito ligada à religião católica, e eu fiquei muito tempo a olhar para aquela foto e pensei, tipo, eu sinto que aquilo não nos pertence, mas ao mesmo tempo era o que o Erlander estava a dizer. O povo africano é um povo muito espiritual. E depois de tudo isto, o que ficou foi isso, né? E o associar a religião católica ou o cristianismo ao espírito, então vamos nos agarrar disso. Então essa exposição surge nesse contexto, né? De fotografar essa festa para celebrarem, mas lá está, tipo, eles agarraram-se a isso. E o cristianismo remete-nos automaticamente para o colonialismo, né? Para o pregarem a palavra e dizer que nós vamos vos salvar. Mas salvar de quê, né? E porquê que começam com essa narrativa?
mas essa narrativa é tão forte que fica e é utilizada como justificação. E entrando um pouco aqui no que foi o colonialismo e esse apagamento, acho que há um afastamento total da nossa espiritualidade com o colonialismo, com a ideia de que há só uma verdade, né? E todos vamos seguir essa verdade. Acho que foi a fase mais nociva de todas, e o colonialismo ainda está presente, né? Porque nós pensarmos, os nossos pensamentos ainda são coloniais. E entrando nisto e pensando nesse momento exato, eu ia outra vez perguntar que heranças nós temos do colonialismo, né? O que é que o colonialismo nos deixou? O que é que aquela parte macabra da história ainda tem impacto, né? O que é o neocolonialismo, né? Como é que nós vivenciamos isso? Eu sinto que estou a falar bué, I'm sorry. É que... mas eu vou ser curto. Mas isso é bem interessante, porque ainda ontem estava a ver um vídeo de uma miúda e ela tinha tipo 4C hair. Ela estava tipo bué bem a fazer um live, tinha 4C hair e os comentários eram literalmente like a bunch of black people a dizer Hugh, her hair, o cabelo dela, that hair is rough. E isso é um bom exemplo para se começar em como é que isso, o que é que nos foi passado com o colonialismo, porque de facto, se nós formos analisar por esses patamares, o colonialismo foi uma missão sucedida, porque temos uma grande parte da comunidade a glorificar cabelo liso, cabelo encaracolado, narizes finos, lighter skinned, whatever, etc. E isso tudo, para mim, traduz em neocolonialismo, porque já não imagina, digamos que colonialismo não teria sido uma cena e o povo africano estava preservado todo num sítio. Duvido imenso que ia haver esse eurocentrismo dentro da comunidade, colorismo, featureism, texturismo, I guess começar pelas features, I guess. Eu acho que nós temos heranças desde os nomes das ruas, por exemplo, essa rua que temos aí acima, que se chama Poço dos Negros, até às mulheres que às 4 ou 5 da manhã estão a apanhar os autocarros para ir trabalhar nas limpezas. E sempre a maior parte não, todas as mulheres que apanham o autocarro a essa hora, que eu já cheguei a ver, que fui com a minha avó à paragem, são mulheres negras. Alguns homens, mas a maior parte são mulheres negras. E... Sim. Yeah. Pois eles também têm transporte, eles têm transporte próprio, as mulheres enquanto autocarro. Yeah. Mas isto também nos traz a outro assunto, que eu sinto isso muito da minha avó, e tenho a certeza que muita gente aqui também vai sentir isso das suas avós, que é que a minha avó sente um certo tipo de agradecimento. Ela não se sente, por exemplo, que se estiver a ser discriminada no trabalho, que não se sente o suficiente para reclamar, percebes? Sente que já lhe estão a dar um trabalho, ela consegue pagar as contas, mesmo que sejam com um salário de nada, super pequeno, que não pode reclamar, mesmo que o chefe esteja a ser bué cabrão, porque já tem, tipo, o branco já lhe deu um trabalho, estás a ver? Já lhe deu o suficiente. Isso, para mim, isso é uma grande herança. Graças a Deus não passou para mim, passou para ela, porque para mim isso não me interessa, não quero saber, tipo, o meu patrão não está a ser visto comigo, então vamos bifar, vamos discutir, porque eu não quero saber da tua posição. Mas ela tem muito essa sensação, eu lembro-me que ficava mesmo frustrada, porque ela chegava a casa chateada,
porque isso acontecia, mas ela, não vou dizer porque pronto, eu já tenho um trabalho. É tipo, aqui eu ponho-te outra questão. Por exemplo, estas mulheres conseguem perceber que têm um privilégio perante outras pessoas, mas ainda assim temos pessoas brancas que não conseguem perceber que são privilegiadas. E eu questiono-me, como é que isso é possível? Como é que mulheres que não têm muito, acordam às 5 da manhã e só preciso chegam a casa às 8 da noite, conseguem perceber que têm um certo privilégio e muitos brancos não conseguem perceber isso? Eu acho que isso é uma das heranças. Tipo, honestamente, eu acho que qualquer coisa que nós pensemos agora vai acabar por se relacionar com o colonialismo e a herança do colonialismo, principalmente em Portugal, num país onde as pessoas brancas ainda nem aceitam que todos os descobrimentos foi, na verdade, uma invasão. Tipo, até em Portugal, pelo menos aceitarem isso, eu não vejo como é que as pessoas vão conseguir mudar cenas mais pequenas. Nós vemos restos do pensamento de colonialismo em tudo, até nas comunidades africanas, e sinceramente isso chega a ser um pouco triste, porque dentro das nossas próprias comunidades, como o Erlander estava a dizer, há o colorismo, há as pessoas que acham que são melhores porque são mais claras, essas coisas todas, tipo, já está tão enraizado que torna-se num self-hate, basicamente. E eu acho que literalmente quase todas as coisas nós quaisquer conceitos, vai haver uma ligação a heranças coloniais. Educação, trabalho, no mundo do trabalho, arte, música, tudo. Juro, isso é uma conversa que eu acho que duraria 10 anos, basicamente, se continuássemos aqui a falar disso. Desculpem, eu gostava só de falar da herança colonial enquanto pessoa branca, e eu acho que um exemplo para mim que é claro, recente, dessa herança colonial é o George Floyd morrer e eu ver pessoas brancas a porem quadrados negros no Instagram ou a irem às manifestações antirracismo e não se questionarem do seu privilégio e automaticamente se auto-intitularem de aliadas. E não haver esse questionamento interno e não haver esse questionamento daquilo que é do que o Teixeira estava a falar há pouco, de quão mal tu te sentes ou o que é que tu sentes com este legado. É quase como automaticamente, como és de outra geração, não tens de questionar isso, não tens de questionar aquilo que tu fazes, aquilo que te é transmitido, não tens de pensar um bocadinho no teu legado, né? Nessa herança colonial que tu também tens enquanto pessoa branca e que em casa também te é transmitida. Eu acho que em quase todas as casas, mesmo que... Claro, Claro, e há aquela cena de dizer que tens de ter a coragem de sair da mesa ou de enfrentar o teu tio chato ou o teu, sei lá, a pessoa que está ao Natal e que diz uma piada racista e tu tens de dizer. E efetivamente acho que tem de ser mais do que dizer isso nas redes, percebem? Não sei se está a fazer muito sentido, mas o que eu sinto é que nem sempre esse questionamento é efetivo, nem sempre esse questionamento passa, nem sempre quando te questionam ou quando te põem o microfone ou quando te perguntam mas o que é que tu sentes ou o que é que... Parece que é difícil assumir essa culpa para as pessoas, ou não é difícil, não estou a dizer difícil no sentido de coitadas, é difícil para elas, mas sinto que há muito esta coisa de eu vou pôr para mostrar que... e para mim isso é uma herança colonial porque tu estás num lugar de poder em que tu podes dizer que és o que fazes, mas na verdade não estás a fazer nada, não estás efetivamente a agir. Percebem o que eu quero dizer? Pronto, era só isso que eu queria acrescentar. Se calhar voltando um bocadinho atrás sobre o que é que heranças coloniais é que nós sentimos hoje, eu acho que das mais fulminantes, se calhar, é o facto de cresceres com aquela ideia de que o africano é dependente.
o africano está melhor sob o jugo de outro povo, que nós precisamos de orientação, que nós não temos as mesmas capacidades para chegar onde desejamos chegar, como os outros povos, como outros países, e essa problemática depois vê-se que é o pior, que não se vê só por parte das pessoas que estão de fora da tua comunidade, que têm essa ideia, mas as próprias pessoas dentro da tua comunidade que crescem com essa ideia de que é verídico, que Angola estava melhor sobre o jugo português, que aqueles tempos foram melhores, que não passávamos fome, e tu percebes, porque já tiveste esse entendimento e já tiveste esse raciocínio, que não, eu ouvi isto, mas isso não é verídico. Mas há pessoas que ainda não chegaram lá, e tu, enquanto iluminado, que não és iluminado, mas já chegaste a essa conclusão, exatamente, teres de observar e perceberes que a batalha dessas pessoas ainda tem de ser muito maior, sabes? Isto é complicado porque é um problema de duas faces. Tu já tens os de fora a dizerem-te isto, que tu já chegaste a esta conclusão, e os com que partilhas as batalhas diárias ainda estão nesse mindset. Nós percebermos que as nossas tias não se questionam, vão à igreja todos os dias e não se questionam de estarem a rezar constantemente para imagens brancas. Ainda não chegaram ao clique que tu chegaste de que não é bem assim, se calhar o que tu ouviste tens de começar a pensar de facto, se começarem a fazer essas questões, e há muitos que não fazem, que eu sei que se calhar nunca vão fazer porque já não estão no environment que lhes sugira a mudança necessária, e tu sabes que há muitas pessoas da velha guarda e não só, que vão continuar ali naquela mentira que foi criada e que eles não saíram e que se calhar não vão sair, ou que, pronto. Passando à parte de que estavas a dizer, Rafaela, de que Angola estava muito melhor assim, nós iniciámos o live com um vídeo onde eram os portugueses a cantar Angola é Nossa, e não sei se conseguiram reparar a vivência dos portugueses em Angola, né, naquela época colonial. Era uma vivência maravilhosa, né? Eles tinham barcos, eles tinham emprego, eles tinham tudo. Angola era deles, né? No sentido de que eles tinham tudo. E faziam acreditar, e a determinada altura, referindo a obra que estava a passar, era um documentário chamado Independência, da geração 80, e aí eu acho que esse comentário foi muito importante, pelo menos para mim. Eu sou angolana, então deu para perceber o quanto o que nos contam é tão diferente do que realmente aconteceu, né? Porque a ideia de que eles foram lá e foi tudo uma maravilha, e depois Portugal até estava bem, Angola até estava bem quando os portugueses estavam lá, é tudo uma imagem falsa, né? E nesse comentário dá para se aperceber disso, porque o que acontece foi, quando o povo africano, o povo angolano, o povo das ex-colónias decide que já não dá para viver assim, né? E decide lutar contra. E depois Portugal estava com 3 guerras, né? Estava com a guerra em Angola, a guerra na Guiné e a guerra em Moçambique. E nessa altura eles começam a ficar com o cerco apertado. Então o que é que eles fazem? Vamos começar a vacinar, vamos começar a implementar escolas, vamos começar a dizer que nós fazemos o bem aqui e vocês até já não são os indígenas. E este material que vocês veem aqui era a propaganda que os portugueses faziam nos países
colonizados ou nos ex-países colonizados. Eles tentavam passar a ideia de que os guerrilheiros é que estavam errados, né? Quem queria a independência é que estava errada e que havia pessoas dentro da comunidade africana, né? Os negros, os nacionais, é que estavam a tentar fazer com que o povo tirar as coisas do povo. Começaram a passar esta propaganda de, por exemplo, os comunistas, ou isto, por exemplo, à custa das populações escravizadas, uns enriquecem, né? E se formos a ver, essa narrativa está até hoje, né? Porque toda a gente, quando é para falar de corrupção, sabe falar de Angola, mas não fala de Portugal, né? Por exemplo, Portugal tem bastante corrupção. E porquê que Angola está assim, né? Porquê que Angola, os níveis de corrupção estão naqueles estados? É muito vender o que o africano é que faz mal, né? Então, nem nos acabamos nós por nem nos questionar de porquê que isso está-nos a ser transmitido. Mas era tudo uma propaganda para dizer que o branco, mais uma vez, o branco, o português, é que é o salvador, né? E o africano é o mau. E entrando um pouco nisso, começamos a falar... Alguém? Desculpa. Ok, então, já também porque estamos a ficar um pouco sem tempo, e a entrar na identidade branca em Portugal, né? O que é ser branco? Nós realmente sabemos o que é ser branco? Pessoas brancas aqui nesta sala, o que é ser branco? Vocês sabem me dizer o que é ser branco? O que é branco? Vamos ouvir? Pronto. Acho que a primeira coisa que vem logo à cabeça quando pensas no que é ser branco é a questão de privilégio em todos os campos, seja a nível profissional, seja a nível social, ou seja, o branco é aquele que passa sempre à frente, é sempre aquele que tem o privilégio e chegando em último vai ser sempre o primeiro. É não ter que lutar o dobro para conseguir alcançar aquilo que as pessoas negras têm sempre que lutar e para conseguir demonstrar que são capazes, porque somos todos capazes. Não deveriam ter que fazer em dobro para alcançar o mesmo que as pessoas brancas alcançam. É exatamente isso, é não ter a noção dessa luta diária em qualquer contexto e é não ter que andar sempre alerta quando, pelo menos, eu sou brasileira, ou seja, nós no Brasil temos uma grande variedade de raça, vamos de pessoas brancas a pessoas negras. Infelizmente as pessoas negras são pessoas muito mais, são sempre pessoas mais marginalizadas, digamos assim, e são as pessoas que, seja dia ou seja noite, devem sempre andar alerta na rua para não serem confundidos e sofrerem, serem mortos, ou o que é que seja. Ou seja, são essas situações que fazem-nos ver que as pessoas brancas, querendo ou não, só pelo facto da sua existência, já estão muito mais à frente do que as pessoas negras. E isso vai sendo constantemente incutido na cabeça das crianças, que muitas crescem com esse pensamento, apesar de muitos outros tentarem debater e
tentar de alguma forma mostrar que não é assim. E acho que, pronto, é isso, não sei se... Pronto, eu enquanto preta não posso dizer o que é ser branco, não é? Mas, eu posso dizer o que é que a imagem branca tem sido, de que forma é que tem sido representada para mim. Eu acho que a imagem branca é sempre aquela que nós crescemos, mesmo agora não, já sabendo e não acreditando nisso, é sempre dada como o ideal, não é? Como o exemplo, como... não há melhor maneira de dizer que não o ideal, não é? Que o branco é que é o representado, o branco chega a determinados sítios, o branco tem este determinado poder. E ser preto é estar consciente de crescer com essa imagem, de que agora dando o meu lado de mulher, crescer com essa imagem de que a mulher branca é que é o patamar, a mulher branca possui estatuto e por aí. Eu quero falar também em relação a pessoas que são de pele clara, e falo por mim, porque acho que é um assunto também importante de falar, o colorismo. E quero falar a minha experiência, que sempre batalhei muito, porque a minha mãe é portuguesa, o meu pai é guinense, e sempre batalhei muito entre não perceber bem a minha identidade, porque sofria um bocado, vou ser straightforward, a minha família branca é racista, it is what it is, eu passei situações, eu sei que eles me amam, mas it is what it is. E quero falar também em relação, ao facto de ser, light skin e de crescer, numa escola branca e era chamada a preta, da turma, eu era a preta, e ao mesmo tempo era bué twisted o facto de ter crianças, porque tu quando és criança, em que já estás a batalhar, em que ficas bué twisted, am I white, am I black, não sabes bem como te identificar, e teres crianças brancas à tua volta, terem comentários racistas mas tu nem és assim muito escura, como fosse um elogio, e eu ficar bué infelizmente na altura ficava ok, I think that's not bad, e é bué twisted pensar isso, mas passei I thought that and it's fucked up. E ficarem a comentar o meu cabelo, o teu cabelo nem é assim tão encaracolado ou whatever. E é twisted porque também acho que também remonta um bocadinho àquela cena que estavam a falar da cena da herança, porque eu tenho a herança portuguesa e a herança guinense, e uma criança crescer com isso em que não estás well known, em que não tens informação e tens se te cresces numa escola racista, numa turma racista, em que tu começas a tomar essa herança de eurocêntrica, de eu ficar a pensar que as coisas boas são o facto de eu ter light skin, de não ter o cabelo tão encaracolado. Eu acho que também isso é bastante importante falar, porque eu depois, à medida que eu fui crescendo, comecei a reparar, à medida que eu fui me afastando das pessoas brancas que estavam à minha volta, e fui reparando especialmente no homem, e é uma coisa que eu já falei com o meu pai, porque o meu pai casou-se com a minha mãe, que é branca, e agora tenho uma madrasta que também é branca, e é uma cena que me faz questionar, e uma conversa que eu já tive com o meu pai, e dizer, pai, tens de perceber que... uma conversa que eu tive com ele, about racism, e estava a dizer, pai, o homem africano, às vezes quer se juntar com a mulher branca porque acha que é uma cena superior. E ele, não entender, ele ficava, eu sinto que ele, fez ali, um clique, que eu acho que ele nunca tinha lhe dado, essa epifania, nunca se tinha, inteirado, estás a ver?
Mas eu acho que é importante também falar sobre isso, que envolve colorism e que é real e que as mulheres negras de dark skin tipo, passam por causa de o homem achar sempre que a mulher de pele mais clara é sempre melhor e dá-lhe tipo, uma certa superioridade. E depois é sério porque eu vou vendo tipo, o histórico da minha família, tipo, que eles vieram da Guiné e estão todos para aqui, quase todos os meus tios tipo, casaram, e as minhas tias casaram sempre com pessoas de pele mais clara. E todos os meus primos tipo, somos todos tipo light skin, estás a ver? E acho que é um assunto que nós temos de dar tipo acknowledge e talk about, porque acho que a mulher negra, dark skin, tipo, passa por muito e sofre não tanto, tipo, já pela parte de pessoas brancas, como também na sua comunidade, por pessoas da sua comunidade negras. Yeah, acho que é isso que eu queria também dar atenção a isso. Eu acho que essa pergunta que tu fizeste foi, tipo, é uma pergunta muito importante, se não a mais importante, que tem que ser feita, porque alguém que é rico, alguém que é rico não pensa, ou pelo menos não tem tanta noção do que é fazer dinheiro, do que é necessidade, porque já está lá em cima, já é rica, portanto não tem que se preocupar com isso. Portanto, quando se pergunta a alguém o que é ser branco, as pessoas não pensam. Eu acho que é algo que não existe na cabeça de alguém branco. Sim, acho que é preciso mesmo uma capacidade se calhar um bocado maior e de raciocínio que nós não temos de pedir à sociedade toda que tenha. Porque nem toda a gente tem essa capacidade mental, como por exemplo alguém que é branco conseguir dizer que eu tenho privilégio. E lá está, essa parte do colorismo, eu vivi exatamente tudo o que é isso e mesmo... Lá está, eu tenho essa visão exatamente por causa do colorismo, que é tipo... Quando eu era puto era aquela cena de eu sou mulato, então tipo, eles mandavam uma piada racista, eu ficava chateado, mas depois eles diziam, mas não é assim tão preto e não sei o quê, eu ficava tipo... Mas tu és diferente. Mas tu és diferente, porque eu ainda era fixe e não sei o quê, tipo, ainda consegui, era fixe o suficiente para estar ao lado deles, então eles estavam com o outro amigo preto e é tipo, ok, mas tu és fixe, então eu comecei a perceber que tinha privilégios só porque era mulato. E isso fez-me perceber exatamente isso, que eu tenho uma irmã minha que é preta e que... Lá está, ela não vai passar por aquilo que eu passei, que é tipo... Sentir racismo, mas mesmo assim ainda estar tipo, na parte dos fixes, estás a ver? E ser tipo... portanto, mesmo dentro da cultura africana, nós mesmo não sabemos o que é mesmo ser branco e até quando estamos a crescer o que é ser preto. Isso é uma coisa que tem que ser pensada e muito... é preciso muita reflexão. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? É que, pronto, estamos a ficar sem tempo, conversa, yeah. Mas eu acho que ser branco é, como diria um amigo meu, um imaginário. Tipo, ser branco não é mesmo alguma coisa, porque imaginem, os portugueses são frutos de várias misturas. Os portugueses não têm a pele branca. Há portugueses que ficam mais escuros que tu, se calhar, no verão, ou mais escuros que tu, e são brancos à mesma, né? Então, eu acho que sim, a branquitude é um imaginário, porque construímos ideias à volta disso, não é? As pessoas brancas não... Tu disseste que não pensam sobre isso, mas acho que deviam começar a pensar, porque todos os dias eu penso o que é ser negra, tipo, todos os dias eu tenho que pensar sobre isso. Então, não pode ser só um lado, né? Então, se eu tenho que pensar o que é negritude, as pessoas brancas deviam começar a pensar o que é branquitude, não é? Porquê? Como é que vocês estão nesse lugar? Estão nesse lugar à custa de quem? À custa do quê? O que é esse lugar? Como é que podem sair desse lugar, né? Então,
para terminar, nós já passamos do tempo. Por isso, para terminar, eu queria que vocês refletissem, não sei quem nos está a ver também, pessoas brancas que nos estão a ver, pessoas negras que nos estão a ver, sobre o que é ser branco, o que é a branquitude. E pronto, nós somos a fonte, como vos tinha dito. Chequem nossa fonte no Instagram e sigam o nosso trabalho. Beijinhos.